a Igreja Católica, na época dos padres apostólicos, já começou a transmitir a verdade da fé, não baseada só na Escritura, porque não dava para basear só nas Escrituras. As Escrituras eram importantes, sempre foram importantes. Os evangelhos sempre foram lidos, as cartas de Paulo sempre foram lidas, sempre foi venerada, né, a revelação de Deus através das Sagradas Escrituras. Mas não havia clareza sobre os livros ainda. Portanto, esta clareza, ela foi sendo adquirida a partir do quê? Da fidelidade aos bispos. E é a sinfonia dos bispos, entenderam? Os bispos todos unidos que confirmam a fé dos irmãos e que nos dão essa garantia de que nós estamos na única Igreja de Cristo. Então, prestem atenção que aqui é importante, hoje depois na prática, a gente saber isso. Não é que o bispo falou, a água parou. É o seguinte, o bispo é, sim, o representante de Cristo. Onde quem está com o bispo está com Cristo, desde que o bispo esteja unido à igreja. Se for um bispo herege, meu irmãozinho, tchau, tchau. Entendeu? Não vou te obedecer, não. Vocês estão entendendo isso aqui, né? E depois, não tem essa igreja, deu para você notar, essa igreja paz e amor, bicho, né? Ah, nós somos da paz, nós não vamos condenar ninguém. A igreja já nasceu condenando heresia. Ó a insistência de Santo Inácio para os bispos. Olha aqui, meu filho, você é bispo para aguentar paulada. Não fique intimidado pelos hereges, não, porque eles são filha da mãe. Você está aí para confirmar a fé dos irmãos, então não fique intimidado. A igreja já nasceu lutando heresia, com essa preocupação. Então vejam a preocupação da igreja subapostólica. A fidelidade ao redor dos bispos, a unidade ao redor da Eucaristia do bispo e o combate às heresias e às falsas doutrinas. Já estava lá, na primeira geração após os apóstolos. A pergunta é por que a igreja se concentrou ao redor da igreja de Roma como sendo a mãe, como sendo a igreja maior? Bom, a resposta é o seguinte. Primeiro, que a cidade de Roma era realmente a cidade principal do império. E segundo, a cidade de Roma é a cidade onde os dois grandes apóstolos, Pedro e Paulo, derramaram o seu sangue. Então, foi em Roma que Pedro derramou o sangue dele. Em Roma estavam os túmulos dos apóstolos Pedro e Paulo. Então isso deu uma importância, já havia uma importância normal, política, na cidade de Roma. E os cristãos viram como providencial essa coisa de que Pedro, o príncipe dos apóstolos, o primeiro deles, né? Aquele que está lá onde está Pedro, aí está a igreja, confirma a fé dos irmãos, né? Tu és pedra, sobre essa pedra edificarei essa igreja. Ou seja, que a pedra que é Pedro tenha sido plantada, digamos assim, pelo martírio na igreja de Roma. Então houve, os cristãos desde cedo começaram a ver como algo providencial que na cidade principal do império, né, onde politicamente tudo girava ali ao redor, exatamente lá foi que o primeiro dos apóstolos, São Pedro, derramou o seu sangue. Portanto, onde é que fica o sucessor de Pedro? Onde Pedro morreu, né? Onde Pedro entregou a Deus a sua vida na fidelidade. Então, a herança fica onde a pessoa morre, não é isso? Então é lá, em Roma, que se identifica a sucessão de Pedro.